vamos pensar que o suicídio ele sempre ocorre como fruto da combinação de vários fatores. Fatores que agem desde a genética que nós trazemos, fatores que ocorrem na primeira infância, na adolescência e nos últimos dias, que são aqueles estresses da atualidade. Quando são feitos estudos populacionais que reúnem milhares de casos de suicídio, aparecem dados bem interessantes. Por exemplo, pelo menos metade das pessoas que se matam estavam num estado que a gente pode dizer retrospectivamente que elas também se encontravam deprimidas. Eu estou falando esse também porque não é só a depressão que levou ao suicídio, foi uma combinação de fatores. Quantas pessoas sofrem de depressão e não se matam? Então, a conclusão é: a principal patologia mental que leva ao suicídio é a depressão. Depressão grave, que não tem a ver com tristeza. É um quadro clínico mais grave, de natureza diferente, muito mais impactante para a pessoa. Agora, se sairmos da depressão, qual é a próxima patologia mental muito associada ao suicídio? É a dependência de substâncias químicas, principalmente alcoolismo. Agora, lembrando que muitas vezes há uma associação da depressão com o alcoolismo. Outra patologia mental muito ligada ao suicídio, que combinada a outros fatores pode levar uma pessoa à morte, é o transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar, ele transcorre com fases em que a pessoa pode estar se sentindo muito bem, com um humor expansivo, muito falante, muita energia, não precisa dormir, quer comprar coisas, vem tantas ideias à cabeça que ela nem consegue se coordenar. Essa é a fase eufórica do transtorno bipolar. Mas tem uma fase de depressão, uma depressão cruel, uma depressão grave, e a transição desses estados, que a pessoa passa do alto, do pico da montanha, lá para o fundo do buraco. Então, nessas fases de transição, o risco de suicídio também aumenta muito. Ok, então transtorno mental e uma tentativa de suicídio prévia são os dois principais fatores de risco para o suicídio. Mas pode haver um suicídio sem a existência de um transtorno mental? Claramente, sim. Então, muitas pessoas se matam e não tinham um transtorno mental diagnosticável. Por que estou eu aqui, que sou médico psiquiatra, a falar sobre prevenção? Exatamente, porque na maioria dos casos de suicídio há um transtorno mental associado. Mas não há dúvida que o suicídio é um dilema humano. Poderia estar aqui falando um antropólogo, um teólogo, um sociólogo, porque é um fenômeno complexo, passível de várias análises, mas como profissional da saúde eu senti que havia uma parcela de mortes que poderia ser evitada. E aí comecei a lutar nessa área da prevenção de suicídio.